Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, hoje no quadro Perguntas e Respostas, respondendo todas as perguntas que foram feitas aqui para nós no Instagram e também no YouTube. Agradecendo os nossos patrocinadores oficiais, como sempre, Focal Óticas e Hijack Poker Club. Obrigado, patrocinadores, um forte abraço a vocês. E aí, Jean? E esse episódio, mais uma vez, o episódio de perguntas e respostas, é patrocinado pela YoupFlow. Você não conhece ainda a YoupFlow? Você está perdendo tempo. Você atende seus clientes através de WhatsApp e Instagram? Então, o YoupFlow é para você. A plataforma YoupFlow, com a plataforma YoupFlow, você vai fazer um chatbot de maneira muito intuitiva, muito fácil, para que esse chatbot responda os seus clientes e eles não fiquem esperando. Isso não é bom? Você ganha tempo, você não precisa mais ficar o tempo todo respondendo os seus clientes e os seus clientes não ficam mais esperando. Então é muito bom, você precisa conhecer. E dizendo que você conheceu a YoupFlow aqui no canal Café e Maçonaria, você vai ganhar 10% de desconto na assinatura vitalícia ou então o primeiro mês inteiramente grátis. É só você entrar em contato lá com a equipe comercial da YoupFlow e falar que assistiu aqui no programa do canal Café e Maçonaria. É isso aí. Então vamos lá. Voz da consciência, manda bala com essas perguntas. Então eu vou começar. O que é a sessão ordinária? O que é o nome sessão ordinária? Sessão ordinária. Sessão ordinária, na realidade, é o que nós falamos em loja, né? Tem toda uma... É o que não é extraordinária. Não é extraordinária. Na verdade, é tudo aquilo que está pautado no mês a mês da loja, né? Que são discussões... básicas, podemos falar assim? A sessão ordinária é aquela que... Porque assim, a maçonaria se reúne, uma loja maçônica se reúne em determinados dias. Então, em determinados dias, você já sabe do calendário que vai ter a sessão. Uma sessão ordinária é aquela que é uma sessão que não tem nada de especial, nada de diferente. Então, a sessão ordinária é uma sessão de instrução, né? São sessões, podem ser administrativas, né? Para tratar de assuntos administrativos ou de instruções de aprendiz, instrução de companheiro, instrução de mestre. É a sessão comum. Essa é uma sessão ordinária. Ou quais são os outros tipos de sessão? Existem as sessões magnas, que são aquelas que se prestam a fazer uma iniciação, uma elevação, uma exaltação, ou comemorativas, sessões públicas também são sessões magnas. Essas são as sessões especiais. E aí tem as sessões extraordinárias. As sessões extraordinárias são sessões, às vezes, convocadas fora da data ou para tratar um assunto muito específico que não faz parte do calendário das sessões ordinárias. Então, é uma sessão extraordinária. Por exemplo, a gente tem uma sessão de eleição. Todo ano, a cada 2 anos, depende da loja, você faz uma eleição da nova administração da loja. Você elege o venerável mestre, elege o orador, o secretário e os vigilantes. Então é uma eleição. Essa sessão é uma sessão extraordinária. É uma sessão específica só para eleição. É como se fosse no seu condomínio que está nos assistindo. Tem as sessões ordinárias e as extraordinárias. Específico para alguma situação. Mas é isso aí. É isso aí. Isso é a sessão ordinária. Perfeito. É verdade que só sai da maçonaria morto? Puxa. Morto sai, né? Olha, tem uma discussão séria a respeito disso, Léo. Eu vi alguns irmãos discutindo a respeito disso, né? Se tem ex-maçom, porque o que a pergunta quer dizer é que, enquanto vivo, você nunca sai da maçonaria. Na verdade, é assim, gente. Da ordem maçônica, você sai a hora que você quiser. É só você falar. Aliás, não precisa falar nada, é só não vir mais. Né? Vai sair da ordem maçônica. Você vai sair daquela associação. O que a gente diz é que uma vez iniciado, você vai ser sempre maçom. Assim como, por exemplo, vou usar um exemplo, né? Assim como quando o homem é ordenado padre, mesmo que ele sair da igreja, ele continua sendo padre, né? É assim, essa é a regra, porque ele já foi ordenado padre. A maçonaria,
não tem nada a ver com a igreja, mas é só um exemplo. É mais ou menos a mesma coisa. Você, uma vez iniciado, você nunca mais vai deixar de ser iniciado. Você não dá para voltar ao antes de iniciado. Então você vai ser sempre maçom. Agora, fazer parte da ordem maçônica, você não é obrigado a ficar para sempre. Você sai a hora que você quiser. E se você continuar a vida toda, você vai ficar até a sua passagem para um outro plano. Então você vai continuar maçom durante a vida toda, se você quiser continuar na ordem. Mas você pode sair na hora que quiser. Não tem essa de juramento de sangue, não pode sair. Tem nada Uma disso. vez iniciado, nunca mais vai sair. Não existe. Não tem isso. nada. Sair da ordem maçônica, você pode sair da loja, mudar de loja, pedir para ir para outra loja, mudar de potência, você pode. Se você mudar de estado, por exemplo, como é que você mudou de país? Como é que você se mantém naquela loja? Você não consegue. Então você vai sair daquela loja, sair talvez daquela potência maçônica, se você mudar do país, né? E vai ingressar, se quiser, ingressar em outra potência maçônica lá e continuar a sua vida maçônica dentro de uma associação maçônica lá onde você está morando. Mas então não tem nada disso. Você sai na hora que você quiser. É isso aí. Quando o irmão maçom sai, por exemplo, simplesmente porque ele quis, ele vai continuar sendo sim maçom, porém que nós chamamos de adormecido. Tem essa, um termo que a gente, coloquial, né? O adormecido. Mas é isso. Então é assim, uma coisa é você pertencer à ordem maçônica, outra coisa é você se sentir maçom. Se você foi iniciado, nunca mais você deixa de ser iniciado. Não dá para você desaprender uma coisa, né? Então é só isso. Agora você não é obrigado a ficar pro resto da vida na maçonaria se você não quiser. E lembrando que não paga nada para sair, viu? Se você é um irmão que não está se sentindo bem na sua loja ou na maçonaria ou não está podendo, é só pedir para sair, tá bom? Não precisa se martirizar. Tem mais uma aí? Perfeito, tem, lógico que tem. Existe uma quantidade limite, máxima ou mínima, de irmãos para cada loja? Não existe limite de irmãos para uma loja, né? O que nós costumamos e observamos a loja, claro, quanto mais irmãos tem, melhor a título assim, de caixas, de situações da parte financeira, né? Agora também existe aquela situação que quanto mais o volume maior de irmãos, isso pode acabar gerando grupos de irmãos que de repente não Pode tem... causar dissidência, né? Dissidência, exatamente. Posições filosóficas, de repente, ou até entendimentos, seja da situação que for, distintos. Não existe limite, mas o que pode acontecer. Nem número mínimo, nem número máximo. É assim, vamos explicar algumas coisinhas. Dependendo da potência maçônica, existe um número mínimo para iniciar uma nova loja, para você criar uma nova loja. Então, ou depende da potência, os 7 mestres maçons são necessários para criar uma loja, ou outras 21 maçons são necessários para criar uma nova loja. Então, esse é o número mínimo para iniciar. Não quer dizer que depois de iniciado, um irmão saiu ou outro foi admitido, não tem problema, esse número vai mudar, não tem problema nenhum. Mas para iniciar precisa desses números. Agora, depois de uma loja já criada, uma loja com muitos anos, né, de funcionamento, ela tem 200 irmãos, uma exposição. É um número limite. Não existe um número limite, pode ter 300, 400, 500. Só que eu acho que dificilmente vai conseguir comportar, o templo não comporta esse número de irmãos, né? Então, por isso que ela não cresce tanto. Normalmente, quando uma loja começa a crescer muito, ela se divide em duas. Isso acontece bastante, né? Agora, um número mínimo. O mínimo de irmãos que precisa numa loja é o número mínimo para manter os trabalhos. Se a loja não tiver número de irmãos suficientes para manter os trabalhos, aí ela vai encerrar porque ela não trabalha mais, ela não abre mais sessão, então ela não trabalha mais. Por isso que tem que ter um número mínimo existe um número mínimo de mestres maçons para fundar uma nova loja, existe um número mínimo de mestres maçons para iniciar os trabalhos numa sessão maçônica. Mas esses irmãos que são necessários para iniciar a sessão maçônica podem ser, inclusive, contar com visitantes. Vamos dizer que tem 3 irmãos da loja, 4 irmãos visitantes,
tá perfeito, pode abrir sem problema nenhum. Agora, nos quadros da loja, se a loja não tem irmãos suficientes para manter os seus trabalhos, a abertura sempre, né? Porque vai usar 1, 2, 3 vezes, vai ter irmãos visitantes ajudando. Agora, se permanecer muito tempo, nem sempre você vai ter esses irmãos visitantes. Então, você não consegue mais realizar os trabalhos da loja, a loja vai encerrar. Né? É isso, assim. Isso aí. Mas não tem, chegou no topo e agora não pode mais, não entra Ah, mais. Isso não existe. Beleza. Agora, a quarta pergunta. A maçonaria é um bem para o mundo ou para si próprio? Abre parênteses, ego. Ó, profunda essa pergunta aí. Começa aí, Léo. Se a maçonaria é um bem para o mundo ou para você mesmo? Para o ego. Na verdade, assim, a maçonaria, eu acredito, tá? Uma opinião muito particular. A maçonaria, ela serve para você trabalhar com o seu íntimo. Para justamente você se aprimorar, você se melhorar, você buscar sua evolução íntima, moral, filosófica, buscar a sua evolução interna. Então, vai partir da própria pessoa. Para que, com isso, a pessoa consiga levar para a sua família, passar esses ensinamentos filosóficos e morais para ela e, consequentemente, agir para a sociedade, levando num macro. Então, acredito que a maçonaria, sim, ela tem por objetivo atingir a sociedade como um todo, mas ela vai iniciar do próprio irmão, intimamente. E não é por questão de ego. Na verdade, nós temos que combater o ego, tudo que na realidade for de vícios que nós chamamos, e ego pode ser entendido como um deles, é claro. Se for exacerbado. Exatamente. Então, assim, nós combatemos isso, buscando sempre a prática, o amadurecimento das virtudes para se auto-melhorar, melhorar para com a sua família e melhorar para com a sociedade. Perfeito. Eu vou dar minha opinião também. É assim, a maçonaria, para que ela serve? Melhorar o homem para melhorar a sociedade. Ela tem, então, se é esse o princípio, ela é um bem para a humanidade. Ela é um bem para o mundo, sem dúvida. Agora, se ela faz bem para o homem, sim, faz bem para o homem, sem dúvida. Agora, o homem vai utilizar a maçonaria para massagear o próprio ego? A maçonaria não ensina a fazer isso. Se o homem está fazendo isso, é porque ele não aprendeu direito, ou ele ainda precisa se lapidar melhor. Acontece? Acredito que sim. Tem muitos maçons, que não é a maioria, né? Apesar de muitos. Né? Tem muitos maçons que veem na maçonaria aí uma forma de realmente massagear o próprio ego. Mas isso é errado, não é bom e não é essa a proposta da maçonaria, né? Tem uma frase que o meu padrinho, Milton, inclusive mandando um abraço, ele tá nos assistindo, me falou, acho que foi na primeira ou segunda visita que eu estava com ele, e aí eu debatendo sobre isso, questão de moral, aí ele falou, não sei se é dele ou se ele pegou de alguma doutrina, que a maçonaria é perfeita. Infelizmente, os homens não, e os homens que estão nela. Então, assim, podemos observar e saber que, de fato, existem irmãos que, de repente, não utilizam a maçonaria como deveria, mas não é culpa da maçonaria. Exatamente. Bela resposta, eu gostei, achei bonitinha. Bom, a quinta e última pergunta é a seguinte. Por que a maçonaria adora tantos segredos inúteis? Achei meio agressivo. Responde aí, a primeira coisa, não adora nada, né? Já respondemos isso outras vezes. Não tem adoração por nada. Agora, se com adora, ele quis dizer ele curte, que a maçonaria curte, a maçonaria gosta de segredos inúteis, vamos lá. Primeiro a gente tem que identificar o que são os segredos inúteis, né? Os segredos que até hoje são utilizados, eles foram salutares para a ordem em determinado momento. Em determinado momento da história, lá no surgimento da história da maçonaria, esses segredos de reconhecimento, eles eram necessários. Porque, né, como a gente já falou, a maçonaria era perseguida, a maçonaria era secreta, porque o Estado, a igreja perseguia a maçonaria, então ela precisava sim manter segredo, sigilo sobre suas coisas, né? Os segredos, e da onde vêm esses segredos aí, os segredos antigos, né? São baseados num conhecimento de segredos dos construtores, né? A maçonaria que conhecemos hoje, ela é baseada em
em uma associação dos pedreiros livres, né, que existia na Europa. As guildas de pedreiro. E eles só ensinavam entre eles os segredos da construção. Esses eram os segredos, né? Para que não ficasse, que os segredos da construção não fossem expostos publicamente e qualquer um aprendesse a construir. Era uma forma de garantir até o sustento, esses segredos. E por que a maçonaria utilizou isso, né? Usou o simbolismo desses segredos e utilizou em benefício de não ser descoberta, para evitar a perseguição. Mas então, por que? Mas naquela época, não é, hoje não é mais perseguido e tal. Por que se mantém ainda? Acontece que os segredos maçônicos do reconhecimento, sinais, toques e palavras, eles foram sendo carregados com um ensinamento simbólico. Cada um simboliza uma coisa. Então, é inclusive uma instrução. Você aprende uma lição moral através do símbolo do segredo. Então, eles fazem parte até hoje, porque eles nos segredos estão incutidos ensinamentos morais. Por isso a gente continua utilizando. E sim, isso é vantajoso não por manter o segredo, mas para que os homens que estão na maçonaria saibam que eles têm um segredo entre si. E como eu já li outros doutrinadores falando, você dividir um segredo aproxima mais as pessoas. Exatamente. Então, até hoje ele é utilizado e eu acho ele necessário e salutar por causa desses princípios que eu falei, tanto da união quanto do ensinamento que é passado através desses segredos. É isso aí. Por isso que mantém-se esses segredos. Eu acredito que a pessoa que nos perguntar, e tem muitas dúvidas também, que falam, olha, mas vocês utilizam no dia a dia os sinais, os toques principalmente? Muitas vezes não utiliza. Inclusive, é assim, eu digo que os segredos são segredos de reconhecimento. Eles são utilizados para você reconhecer outro maçom. Mas eles são realmente utilizados não só fora da maçonaria. Dentro da maçonaria, eles são utilizados. Você utiliza isso para reconhecer um visitante, por exemplo? Provavelmente não. Você pode utilizar, mas provavelmente não, porque hoje em dia existem documentos, você não é mais escondido. Então, a primeira coisa que você vai apresentar quando você chegar numa loja que você não conhece ninguém, você foi visitar, você vai apresentar suas credenciais maçônicas, vai apresentar sua carteirinha, igual uma identidade, mostrando que você é maçom. E lá vai estar dizendo qual é a sua loja, qual é a sua potência, qual é o grau que você está. Lá está em tudo. Você não precisaria passar pela fórmula de reconhecimento. Mas pode, é um direito da loja fazer esse teste de reconhecimento. Por isso você tem que saber como responder as perguntas. É para isso. Mas ela serve, quero dizer, se o segredo serve... como eu posso dizer, me ajuda aí, Léo, tem alguma eficácia, lembrei, o segredo hoje em dia tem alguma eficácia para o reconhecimento? Não tem eficácia para o reconhecimento. Ele só é utilizado mesmo para esse ensinamento simbólico. E o que podemos aqui confirmar é que todos os segredos passados em lógica de reconhecimento e também todas as instruções que são nos passadas, né, desde as simbologias de tudo, não tem nada de inútil ali, muito pelo contrário. É absolutamente útil e necessário para o desenvolvimento. Quem souber levantar o véu e ver qual é o ensinamento que está ali por baixo, vai, sem dúvida, vai utilizá-lo muito bem. Agora, se o maçom não se interessar em levantar o véu, ele vai ver só uma imagem borrada. Essa é a verdade. Temos mais perguntas? 5 perguntas, 5 respostas. Encerramos por hoje, então. Excelente. Não deixe de fazer aquilo lá que a gente sempre pede, aquele pacote. Você vai curtir o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para ser comunicado quando a gente lançar o próximo vídeo. Beleza? E continue mandando suas perguntas, tanto no Instagram quanto aqui mesmo nos vídeos, em qualquer rede social. Se encontrar a gente na rua, se tiver nosso WhatsApp, manda as perguntas que a gente responde aqui também. Beleza? Meus amados irmãos, então, muito obrigado pela presença aqui, pela participação e viva, viva, viva!